Você está prestes a escutar uma das principais mensagens da Bíblia. E essa mensagem, eu não sei por que ela é tão pouco divulgada, ela é tão pouco conhecida. Ela é uma das principais mensagens da Bíblia. Eu não sei porque. Tá certo que essa passagem não vai acontecer com Davi, com Moisés, com Jesus Cristo, com Paulo, com Eliseu, com Elias, com nenhum dos personagens mais importantes assim da Bíblia. Mas ela é uma passagem bastante marcante, uma passagem bastante relevante. É uma passagem que deveria ser mais pregada por aí nas igrejas, no YouTube. Até no YouTube é difícil encontrar a mensagem dessa pregação. Em 10 anos de igreja, eu escutei somente apenas uma vez essa pregação, cara. Essa mensagem deveria ser mais divulgada, deveria ser mais conhecida. Estou aqui para divulgar essa mensagem para você. Josué, capítulo 2. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Rabi, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Rabi: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será que, dando-nos, Senhor, esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Ela disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. Depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer um que estiver fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar.
E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atuou o cordão de escarlate à janela. Foram-se então e chegaram ao monte, onde ficaram por 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e chegaram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Como podemos acompanhar do texto bíblico, Josué envia 2 de seus homens a espiar a terra de Jericó, que aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Jericó era uma cidade murada, era uma cidade cercada por muros. E segundo, os moradores de Jericó, eles não temiam a Deus, eles viviam no pecado. Agora, retornando ao texto bíblico. E antes que os 2 espias chegassem na casa de Raabe, eles foram descobertos pelos moradores de Jericó. Então deu-se notícia ao rei de Jericó que tinha 2 membros dos israelitas do povo do deserto na terra de Jericó, exatamente na casa de Raabe. Então o rei de Jericó envia homens na casa de Raabe para que Raabe tirasse para fora os 2 homens que estavam na casa dela. Então Raabe vai dizer que sim, é verdade, teve 2 homens ali na casa dela, mas ela disse que não sabia, não conhecia, mas que esses homens já foram. E pede para os enviados do rei apressar antes que eles saíssem do portão da cidade. E Raabe, já sabendo quem eram aqueles 2 homens que estavam na casa dela, ela foi de encontro daqueles homens que estavam escondidos e reconheceu que Deus era Deus em cima dos céus e embaixo na terra, e que aqueles homens eram da tribo de Moisés, que venceram os 2 reis dos amorreus, Asson e Og, que abriu o Mar Vermelho. Então a Raabe ali reconheceu, teve a oportunidade naqueles homens de poder ter a salvação da sua família. A mensagem principal do capítulo. Raabe era uma prostituta, como diz na Bíblia, sabe? Ela vivia numa cidade ímpia, que os moradores ali não temiam a Deus, zombavam de Deus, viviam assim, ó, como se não, né, assim, viviam assim, sabe, sem se preocupar com a morte, com o que vinha depois, né. E Raabe, sabendo quem eram aqueles espias, aqueles 2 homens que estavam ali na casa dela, ela já imaginava que a tribo de Moisés, né, que atravessou o Mar Vermelho, estava prestes a invadir Jericó, e ela já imaginava que todos aqueles iam perecer, né? E Raabe pediu pela salvação de sua família, pediu pela salvação de seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Sabe, isso é muito grande. Uma pessoa assim que viveu numa cidade que não tinha Deus no coração, na primeira oportunidade que teve de salvar sua família, ela pediu pela salvação da sua família. Uma outra coisa que eu percebo no texto bíblico é a sabedoria e a inteligência dos espias para fazer a aliança com Raabe. A resposta dos espias foi: todo aquele que estiver dentro da casa de Raabe seria salvo. E todos aqueles que não estivessem dentro da casa de Raabe, os espias não seriam culpados pelo sangue derramado. Sabe, eu não sei por que essa mensagem não é tão pregada, não é tão exposta, não é tão conhecida. Eu acho que essa mensagem deveria ser mais conhecida, sabe, porque se trata de salvação, sabe. Um povo como Jericó, que era um povo ímpio, que não temia Deus, cara. Uma pessoa que era a prostituta da cidade, né, que diz a Bíblia que Raabe era uma prostituta, vivia em prostituição. Na primeira oportunidade que ela teve de reconhecer que Deus era Deus e salvar a sua família, ela reconheceu. Pois Paulo vai relatar lá no capítulo 11 de Hebreus, aqui ó, Hebreus 11, Hebreus, quem escreveu foi o Paulo, Hebreus 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Ó, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ou seja,
Paulo reconheceu o Rabi, a fé de Rabi, sabe? E eu não sei porque os pregadores de hoje em dia têm a Bíblia na mão e não conseguem enxergar, cara. Paulo foi o maior relatador do Novo Testamento, sabe? Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, sabe? Isso não passa desconhecido pelos pregadores de hoje em dia, sabe? Mas enfim, essa era a mensagem que eu queria passar. E eu queria pedir para você olhar se você é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este. E antes de ir para a parte final do vídeo, comente aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar dessa história. Já chegando na parte final do capítulo, então Rabi fez descer os espias pela janela, porém com uma corda vermelha, a qual a corda vermelha era o juramento. Aquela corda teria que estar na janela para aquela casa não ser derrubada quando os israelitas invadissem Jericó. Então Rabi disse para aqueles espias se esconder 3 dias no monte. Passados 3 dias no monte, os espias foram até Josué e disseram: certamente o Senhor vos deu esta terra. E aqui eu termino a mensagem deste vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Deus.